gente, tudo bem com vocês? Desculpa, tô um pouquinho sumida, mas é porque a gente está trabalhando bastante, graças a Deus. Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês a respeito de Portugal. Então, gente, vocês acham que ainda vale a pena vir morar em Portugal? Então. Na verdade, gente, vale muito a pena. Mas vale muito a pena para você que tem garra, para você que não tem medo do novo, que não tem medo de desafio e que realmente vai vir para cá e dar o seu melhor. Essa história de que Portugal emprega os imigrantes, trabalho escravo, me poupem, né, gente? No Brasil, não é diferente de Portugal. A diferença é que no Brasil você talvez tenha uma situação muito mais confortável, né? E quando você vai para um novo país, você vai viver tudo diferente, você tem que estar disposto a vestir a camisa e a fazer aquilo que for necessário. Isso. A minha família e eu, assim como eu já falei para vocês, nós estamos trabalhando e trabalhando pesado, tá? O meu filho mais velho, ele está trabalhando na construção civil. Meu esposo e eu, nós estamos trabalhando numa fábrica de alumínios. Como eu já falei, eu não posso falar a respeito do nome, dar maiores informações, porque realmente a empresa não permite que façamos esse tipo de coisa. Mas então, eu não sei se eu já tinha falado para vocês, mas algumas pessoas que já me conhecem, que me acompanham, elas já sabem. Nós havíamos vindo para cá, para Portugal, minha família e eu, né? 4 pessoas, meu esposo, meus 2 filhos e um casal de amigos com a filha de 4 anos. Pois é, gente, infelizmente, eles já voltaram para o Brasil. Eles voltaram. Aparentemente, né, eles não conseguiram se habituar às condições do clima, às condições de trabalho. Então, é bastante triste porque você empenha muita coisa, né? Para virmos para cá, para Portugal, nós vendemos as coisas que nós tínhamos no Brasil e nós investimos nesse sonho, sendo que nós investimos sabendo que nós temos objetivos. E quando nós temos objetivos, o que nós não podemos é parar no meio do caminho. Sabemos que as dificuldades elas virão, mas que é necessário a gente ter força e ultrapassá-las. Eu costumo ouvir de algumas pessoas que serviram o quartel, que foram do Exército, que lá no Exército é o lugar onde o filho chora e a mãe não vê. Quando nós imigramos sem o nosso pai, sem a nossa mãe, sem as pessoas que nos acolhem e que nos amam, que nós amamos e que muitas das vezes elas nos socorrem no momento de aflição, o que acontece? Exatamente isso. A gente chora e eles não veem. Mas é necessário. Isso é um processo de crescimento. Mas quando você chorar, seus pais não estiverem para ver, aqueles que sempre te abraçaram não estiverem para ver, você se lembra de ajoelhar e pedir ao Senhor para te dar direção e força. Porque é isso que a gente tem feito aqui. Por termos, né, um ao outro, eu, meu esposo a mim, os nossos filhos, e aí a gente se abraça, a gente, se tiver que rir, a gente ri junto, se tiver que chorar, a gente chora junto. Mas a gente tem que colocar o nosso pensamento em Deus e pedir a Ele para nos abençoar e nos dar força. Porque fácil não é, eu já falei inúmeras vezes. Eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas, de amigos, de parentes que estão dispostos a largarem tudo no Brasil e virem para cá. Mas uma coisa eu tenho dito para eles por mensagem, seja da forma que for. Se vocês estão com disposição, venham. Vai valer a pena. Se vocês estão em dúvida, não venham. Continue aí, porque o investimento ele é muito grande para vocês pararem no meio do caminho. E isso é triste. Mas eu tenho mais coisinhas para falar para vocês. Então vamos lá, gente. Sobre morar em Portugal, vale a pena? Era nesse ponto que nós estávamos. Vale. Portugal, ele
legaliza o brasileiro tem 100% de chance de se legalizar em Portugal, desde que venha como investidor, que venha com visto de estudante, ou até mesmo que venha como turista, mas que logo em seguida trabalhe, tenha um contrato de trabalho, ou abra atividade nas finanças para ficar como se fosse o MEI no Brasil, e aí você pode prestar serviços e você consegue também fazer sua manifestação de interesse. Cá em Portugal, nós somos o 4º país mais seguro do mundo. O 4º país mais seguro do mundo. Sabrina, mas eu tenho visto várias reportagens a respeito de Portugal, porque houve uma morte no porto, houve isso, houve... Gente, é o 4º país mais seguro, mas não é impossível de acontecer, seja em Portugal ou em qualquer outro lugar. Ainda existem pessoas más e existem pessoas boas, sendo que você sabe que as grandes metrópoles, obviamente, elas vão ter muito mais criminalidade, né? Não é extinta a criminalidade que é em Portugal. Sendo que você não ouve falar que as pessoas assaltam as outras à mão armada. Não, elas, quando acontece, elas furtam, elas não assaltam, é diferente. No Brasil, infelizmente, eu já falei sobre isso. Algumas vezes você entrega aquilo que o bandido quer e ele ainda te fere, ainda te mata, né? É triste. Além, gente, de Portugal ser o 4º país mais seguro, além dele te legalizar, né, que você consegue aí com 5 anos a sua cidadania portuguesa, mesmo que você não seja descendente português, né, você consegue sim, depois da sua manifestação de interesse, depois do seu título de residência, você consegue sim se tornar aí um cidadão português, ter sua dupla nacionalidade, tá? E além disso tudo, o custo de vida ainda é bastante baixo em Portugal em relação aos outros países da Europa, tá? A gente sabe que tivemos aí uma alteração significativa nos preços, principalmente da carne, tá? Sendo que isso aí, gente, todo o mundo sofreu. Nós estamos vivendo momentos de guerra, né? No Brasil, não é só por conta da guerra, a gente sabe que os preços já estavam aí tendo um aumento significativo, mas enfim, isso é em todo o mundo, né? Então vale a pena sim você vir morar cá em Portugal, mas faça o seu planejamento. Tenha certeza do que você quer para você depois não se arrepender, porque vender tudo no Brasil, né, se desfazer de tudo, vir para cá e jogar um sonho no lixo é triste. Então pensa direitinho, pensa com carinho, tá? Se planeja aí e, cara, me chama depois nos comentários, me chama assim no Instagram, me chama assim no Facebook e me conta o que você está fazendo para se planejar, me conta como que está sendo tudo isso. Gente, isso aqui é de verdade. Eu já estive aí onde vocês estão, eu acompanhava os vídeos, eu ficava de olho em tudo que aparecia, em todas as atualizações, e eu sonhava com esse momento. Então não é porque no começo está sendo difícil que a dificuldade vai ser eterna. As coisas, elas passam. E daqui a pouco, depois que nós semearmos, nós vamos colher a nossa vitória. Então essa é a dica que eu tenho hoje para vocês. Ainda vale a pena vir para Portugal. Ó, um beijo para vocês. Agora eu vou lá, que estou no meu horário de almoço. Eu só vim mesmo para poder falar um pouquinho com vocês hoje, porque eu estava com saudades disso. Tá bom, gente? Obrigada pelo carinho, me acompanha, se inscreve, tá? Compartilha, comenta, deixa o seu like. Isso me ajuda a crescer, tá? E me ajuda a trazer mais conteúdos para vocês. Um beijo grande, fiquem com Deus, excelente final de semana. Até já!